Dentre muitas boas surpresas para 2021 sobre filme, o reboot de Mortal Kombat sem dúvida é uma das melhores. Dentre os dois filmes lançados nos cinemas entre 95 e 97, passando por uma série animada de televisão e outra série só que em live action, um curta-metragem, uma websérie e até mesmo uma peça de teatro, cara, é sério. My name is Shang Tsung. All right. And starting over here? Sub-Zero to my left. Kano, Scorpion, Sonya Blade, Liu Kang, Baraka, and Cabal. Tell us a little bit about the show. A franquia promete voltar com tudo, não somente na grande tela, como também nos streamings. Nesse vídeo eu vou falar dos bastidores e curiosidades dos dois filmes e um pouco também da série live action que passaram no SBT, do curta-metragem e da websérie que foram lançados na internet. E esse vídeo é para aquele fã, seja dos games, fã dos live actions, fã de Mortal Kombat como um todo. Não só ter seus momentos nostálgicos, mas como também se preparar para os novos projetos que virão. Me chamo Danilo César Júnior e você está no Cinema Instância. Neste domingo, em temperatura máxima, Mortal Kombat. Os maiores guerreiros do universo encarando um desafio sem limites. Vocês embarcaram em uma missão sagrada. Foram escolhidos para defender o domínio da Terra. Mortal Kombat, com Christopher Lambert. Venham comigo. Neste domingo, 1h, em temperatura máxima. Mortal Kombat de 1995 teve como seu principal idealizador Lawrence Kasanoff, que começou a carreira sendo produtor executivo em vários filmes, inclusive no reboot de 2021, e atualmente está produzindo até o live action Tetris. Sabe-se lá como esse filme vai funcionar. De qualquer forma, o filme de 95 segue a história do primeiro jogo que foi lançado na época e algumas adições de personagens e easter eggs do segundo jogo também. No filme acompanhamos 3 pessoas que são escolhidas para representar a Terra num torneio entre dimensões chamado de Mortal Kombat. O torneio em si é simples. A dimensão que ganhar 10 torneios consecutivos tem passe livre para conquistar a Terra e fazer dela o que bem entender. Os campeões por 9 vezes consecutivas são o feiticeiro Shang Tsung, interpretado pelo ator Cary Hiroyuki Tagawa, e seu escudeiro Goro, personagem que mistura o ator Tom Woodruff Jr. com um animatrônico controlado por 15 pessoas, que para os padrões da metade dos anos 90 ficou muito convincente, diga-se de passagem. Caso ganhe pela 10ª vez consecutiva, Shang Tsung e Goro darão a Terra de mão beijada para o Imperador Shao Kahn. Do lado da Terra temos os protagonistas Liu Kang, Shaolin interpretado pelo Robin Shou, a oficial das Forças Especiais Sonya Blade, interpretada pela atriz Britney Wilson, papel esse que era para ser da Cameron Diaz, inclusive, após o sucesso dela no filme do Máscara, não fosse um acidente com seu pulso durante as aulas de karatê que ela já estava fazendo para o filme, o que a disponibilizou para esse projeto. E o ator de filmes de ação Johnny Cage, interpretado por Linden Ashby, sendo que o Jean-Claude Van Damme foi cogitado para ser o Johnny Cage aqui no filme, mas pulou fora para ser o protagonista de Street Fighter, A Última Batalha. E o resto é história. Os 3 são recrutados pelo deus do trovão Raiden, interpretado pelo Christopher Lambert, sentindo-se a beça com seu personagem e a galhofada que é Mortal Kombat. Pode ter certeza que o Mortal Kombat de 95 é galhofada pura. Não porque os produtores quisessem, talvez, afinal o filme foi feito seguindo uma faixa etária para filme de maior de 13 anos. Logo, muita coisa que os jogos têm não foi 100% aproveitada aqui, tão pouco adaptado, como alguns fatalities ou até mesmo muito sangue como se vê nos jogos, justamente para que o filme pudesse ser assistido por um público mais abrangente e especificamente mais jovem. Mesmo com diálogos pouco inspirados e um roteiro super simples, isso de maneira nenhuma tira o mérito do filme ser extremamente divertido, com muitas boas coreografias de lutas e um design de produção competente o suficiente para nos fazer quase como se esse live action realmente fizesse jus aos jogos, na medida que o filme para maior de 13 anos é capaz de fazer numa hora dessas, naturalmente. Como por exemplo na cena em que o Liu Kang está lutando contra o Reptile, cena muito foda por sinal, ainda que tenha sido filmado em cima da hora, o que justificaria por exemplo a computação gráfica dessa cena ser meio escrota, mas onde o cenário, por exemplo, tem até um segredo do jogo, que seria precisamente um código do próximo jogo que seria lançado, Mortal Kombat 3, código esse que, após ser acionado, os personagens ficariam aleatórios durante a luta. Ou como, por exemplo, na luta do Johnny Cage contra o Scorpion, que é uma outra cena tão incrível quanto a do Liu Kang contra o Reptile, quando no final da luta o Johnny tira foto e joga-se no corpo do Scorpion,
em alusão ao Friendship que há nos jogos, com uma cena quase que idêntica praticamente. Mas, produção problemática à parte, por conta da faixa etária principalmente, a trilha sonora do filme é um espetáculo à parte. Além da trilha sonora propriamente dita, composta pelo George S. Clinton, as músicas ajudam o filme a ter uma atmosfera mais mística, com um estilo asiático misturado com techno. Techno esse que também faz parte da música clássica do filme, que ao contrário do que pode parecer, já havia sido feita 2 anos antes de qualquer filme de Mortal Kombat existir. A música, que foi lançada em single, se chama Techno Syndrome, foi feita pela dupla The Immortals, que ironicamente imortalizou essa música e é uma das marcas registradas do filme até hoje. Com um orçamento de mais ou menos 18 milhões de dólares, o filme arrecadou um total de 120 milhões, sendo 70 milhões somente nos Estados Unidos. Faturando quase 7 vezes mais do que o orçamento, o filme não só foi um sucesso comercial, como também abriu portas para a novelização do filme, da sua versão teatral, como eu já disse, do lançamento de 3 tipos de trilhas sonoras diferentes, de uma animação feita para VHS que basicamente resume a história do primeiro filme, além de ser considerado um dos melhores filmes baseados em jogos de videogames já feitos. Obviamente que todo esse sucesso trouxe uma continuação nos cinemas batizada de Mortal Kombat: A Aniquilação. Destruam. A paz na Terra está ameaçada. A união começou. Um exército comandado por um líder feiticeiro A Terra está sob ataque. planeja destruir a humanidade. O tempo está contra nós. Os 2 reinos serão um. Poder e magia Todos se curvarão perante a mim. vão decidir a vitória do bem Se morrermos, morreremos em batalha. ou do mal. Preparem-se para a batalha final. Mortal Kombat: A Aniquilação. Tela de sucessos. Nesta sexta, 11 da noite, no SBT. O diretor do primeiro filme, Paul W.S. Anderson, não quis assinar a sequência para poder fazer algo completamente diferente, o que culminaria no maravilhoso filme O Enigma do Horizonte. Ainda que tempos depois ele demonstraria um certo arrependimento por não fazer Mortal Kombat Aniquilação, haja visto que ele não curtiu a forma como fizeram e o que fizeram no segundo filme. Outras pessoas da equipe que também não retornariam para a sequência seriam Christopher Lambert, que fez o Raiden, preferiu fazer o Beowulf, o Guerreiro das Sombras, que é um filme de 99. O ator Lyndon Ashby, que fez o Johnny Cage no primeiro filme, leu o roteiro do segundo e também pulou fora, assim como a Bridget Wilson, que preferiu atuar no filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Logo, com a mudança de 3 dos 5 atores principais, ficou complicado não só achar estranha essa mudança, já que no começo do filme segue segundos depois do final do primeiro filme, bem como o roteiro faz questão de eliminar o Johnny Cage logo de cara. De toda forma, a história desse filme, Mortal Kombat Aniquilação, ele segue praticamente o plot do Mortal Kombat 3 e de algumas surpresas nunca reveladas em tela referente ao jogo Mortal Kombat que estava na iminência de ser lançado naquela época. Mas eu vou chegar lá. Em Aniquilação, o Imperador Shao Kahn se vê quebrando as regras do Mortal Kombat, invadindo a Terra à força e dando um ultimato de 6 dias para os guerreiros da Terra se renderem, por algum motivo, especificamente 6 dias, sabe-se lá por quê. A Terra foi criada em 6 dias. E em 6 dias ela será destruída. A humanidade descansará em paz. Ah, essa é a explicação do Shao Kahn para os 6 dias? Ok. Substituindo Paul Anderson na direção, nós temos John Leonetti, que até então só havia sido diretor de fotografia em filmes, incluindo Mortal Kombat de 95. Talvez o primeiro de muitas justificativas que se pode dar ao fracasso estrondoso de Aniquilação pode ser a inexperiência de Leonetti em grandes blockbusters como diretor, sobretudo o nível de exigência que os produtores da New Line deram para ele. O trauma foi tanto que Leonetti só voltou a dirigir filmes de novo em 2006, infelizmente sendo o infame O Efeito Borboleta 2. Outro motivo do fracasso foi o orçamento gasto em muita coisa desnecessária, como por exemplo a luta do Shao Kahn com o Liu Kang em forma de um monstro, do absoluto nada, ou num bicho aleatório que o Jax espanca até cair num buraco, momentos esses que não acrescentam em nada no filme. Fora que outros momentos e personagens podiam ser bem mais explorados, mas com o pensamento de uma sequência maior e melhor no bom sentido, e não como no fato de Aniquilação ter 22 personagens de jogos em comparação a 12 personagens do filme passado. E realmente a suspensão de descrença para um filme como esse foi levada a uma total aniquilação. Tirando uma cena de luta aqui e ali, acredito que um dos momentos que mais se pôde incluir alguma temática que fosse
foi no início e no final, mas é quando o desenho do dragão do Mortal Kombat se quebra em pedaços, indicando que as regras foram quebradas e por isso que o Imperador é capaz de atacar o Reino da Terra. E no final do filme, quando o desenho do dragão é magicamente consertado, mostrando que tudo foi corrigido normalmente. Claro, a música tema do Techno Syndrome volta com força total. Lembra que eu havia dito que parte da história de Aniquilação, bem como alguns personagens, vinham diretamente no Mortal Kombat 4? Então, junto com provavelmente horas de cenas de luta não utilizadas, também foi criado um final completamente alternativo para o filme, onde Shinnok é visto em Netherrealm, que seria o equivalente ao Inferno, como conhecemos atualmente no nosso planeta mesmo, conversando com o feiticeiro Quan Chi, que não é visto no filme. Todo o final consiste em Shinnok perguntando se tudo está indo de acordo com o planejado, e Quan Chi acena que sim, e os dois vão embora. Isso deixa as coisas em aberto para um terceiro filme que nunca viu a luz do dia. O mais perto que vamos poder ver de algo relacionado a essa cena é uma foto da conversa mencionada entre Shinnok e Quan Chi, que foi publicada na edição de dezembro de 97 da Sci-Fi Entertainment, incluindo uma foto do que seria o Quan Chi no filme. E novamente, com uma censura de 13 anos e com um orçamento um pouco maior agora, mais ou menos uns 30 milhões de doletas, o filme mal conseguiu se pagar nos Estados Unidos e conseguiu um total mundial de quase 51 milhões, não chegando nem perto do sucesso do primeiro filme. E falar que a crítica deu um fatality no projeto é chover no molhado, né? Como, por exemplo, uma aprovação de somente 2% no Rotten Tomatoes, que é só 1% a mais do que Alone in the Dark do Will Bowl, vai vendo. E não restou outra alternativa a não ser cancelar um terceiro filme do Mortal Kombat, que inclusive estava em produção. A primeira evidência de que realmente estava sendo feito um terceiro filme do Mortal Kombat, ainda que não se soubesse do sucesso de MK Aniquilação, era que o ator Robin Shou tinha assinado um contrato para um total de 3 filmes, por exemplo, ou uma próxima evidência de que teria um site oficial, isso nos primórdios da internet lá em 2001, com uma pesquisa de público sobre quem os fãs apostavam sobre quem iria morrer nesse terceiro filme, que provavelmente teria o nome de Mortal Kombat Devastation. Por fim, o produtor Lawrence Kasanoff, aquele que teve a ideia primeira de franquear o Mortal Kombat para o cinema, dentre outras mídias, claro, acabou processando a produtora dos jogos do Mortal Kombat, que é a Midway Games, o que foi sendo desenrolado até a Warner incorporar a New Line de vez, já que ela detinha muitas ações da empresa fazia tempo, enterrando qualquer possibilidade de fechar essa trilogia, mas também abrir espaço para o reboot que hoje sabemos. Numa época de fúria, grandes lutadores enfrentam os guerreiros da escuridão. Um torneio que vale o reino da vida. Daqui a pouco, Mortal Kombat. Se seguir a ordem da história original do Mortal Kombat de 95 foi um fracasso total, o jeito foi tentar mais uma vez, só que agora situando a história muito antes dos eventos desse filme de 95. E se a sequência Mortal Kombat Aniquilação não deu certo no cinema, o jeito foi apostar uma última vez, mas agora na televisão. E assim nasceu Mortal Kombat A Conquista, que nos Estados Unidos passou na TNT e no Brasil passou no SBT. Inacreditavelmente, o seriado consegue ser mediano o suficiente para ser melhor do que o Mortal Kombat Aniquilação, apesar desse segundo filme particularmente ser nostalgia pura para mim, por tantas vezes que eu e meu primo rebobinamos essa fita VHS para assistir o filme. Mas enfim, o Mortal Kombat A Conquista se passa 500 anos antes dos eventos do filme de 95, quando o grande Kung Lao evitou a Terra de ser dominada pelo Shang Tsung quando derrotou no Mortal Kombat. E enquanto o Shang Tsung, ou como o seriado dublado chama, preparava sua vingança, Kung Lao preparar uma nova geração de guerreiros para os próximos torneios que virão. E esses guerreiros são fantásticos, né? É o Ciro, que é um guarda-costas, e a Taja, que é uma ex-ladra. Com 22 episódios de 45 minutos, mais ou menos, Mortal Kombat A Conquista só teve uma temporada, que apesar de ter sido um relativo sucesso na televisão, não foi sucesso suficiente para que bancassem uma segunda temporada com mais dinheiro, personagens, efeitos especiais, de forma que a temporada termina com um super gancho cujo final nunca vai ver a luz do dia, só para variar. No Brasil, além de ter sido exibido pela SBT e pela Warner Channel na TV fechada, os mais velhos lembram que o seriado foi disponibilizado em fita VHS, só que, ao invés de ser lançado em episódios, eles foram lançados em forma de pequenos filmes, digamos assim, sendo que a ordem é Mortal Kombat A Conquista, que é um minifilme que equivale aos episódios 1 e 2, Mortal Kombat A Cruzada, que equivale aos episódios 3 e 4, Mortal Kombat O Desafio, que equivale aos episódios 5 e 6, Mortal Kombat A Cruzada 2, que é um minifilme que equivale ali aos episódios 8 e 9, MK, o Dragão Negro, é um minifilme que equivale aos episódios 7 e 10, e Mortal Kombat O Eterno Combate,
minifilme que equivale aos episódios 11 e 12. E sim, só fizeram essas sequências até o que seria o episódio 12, nunca finalizando a história nem em forma de VHS mesmo. Em 2010, surgia no YouTube um vídeo num canal que por algum motivo nem existe mais, porém esse vídeo logo se tornou viral, porque absolutamente ninguém sabia se era algum vídeo promocional de algum novo jogo no Mortal Kombat ou se até mesmo era o tão sonhado reboot do Mortal Kombat. A essa altura, os direitos do Mortal Kombat já estavam nas mãos da Warner Bros. 100%, que inclusive estava planejando o reboot nos jogos, o que isso já era certeza, motivando até mesmo sites especializados a pensar que seria também esse vídeo ou um reboot ou um vídeo promocional que a Warner estava fazendo para os videogames. Fato é que esse curta-metragem de 8 minutos foi feito na cara e na coragem por um cara chamado Kevin Tancharoen, que tirou quase $8 mil do próprio bolso para fazer esse curta, que levou 2 meses para ficar pronto, principalmente para impressionar a Warner Bros. O suficiente para que a empresa bancasse um longa-metragem, o que não aconteceu, mas nós vamos chegar lá. No curta-metragem acompanhamos o capitão de polícia Jackson Briggs, interpretado pelo carismático Michael J. White, que investiga 2 criminosos chamados de Baraka e Reptile, que além de um deles ter sido acusado de matar um ator chamado Johnny Cage, ambos devem estar trabalhando para alguém maior, provavelmente um tal de Shang Tsung. Todas as investigações do Jackson Briggs são baseadas em informações sólidas de um cara chamado Hanzo Hasashi, que entra no torneio para matar o seu inimigo, Sub-Zero. Esse curta não impressionou a Warner a ponto de bancar um longa-metragem como Tancharoen queria, mas o suficiente para bancar uma websérie que foi lançada na época no canal Machinima no YouTube. E assim nasceu Mortal Kombat Legacy. Mortal Kombat Legacy teve 2 temporadas, com um total de 19 episódios, que duram entre 9 e 13 minutos, sendo que a primeira temporada mostra o background dos personagens e a motivação deles para entrarem no torneio, e a segunda temporada explora um pouco mais da mitologia do torneio em si. Ainda que a Warner tenha bancado a websérie, a grana não foi suficiente para sustentar um mundo tão fantasioso, o que fez o Kevin Tancharoen continuar investindo suas ideias no mundo realista o máximo possível, tal qual havia feito no Mortal Kombat Rebirth. Se a franquia já estava a essa altura 20 anos de jogos se baseando no mundo sobrenatural, agora fora recontado com base no mundo real novamente. Os personagens e o enredo básico do torneio permanecem. A segunda temporada conseguiu fazer mais lutas e efeitos especiais para agregar aos poucos o sobrenatural e o místico que ficou faltando na primeira temporada, mas ainda que a mesma tenha sido um espetáculo, haja visto pouca grana e o que foi feito com ela, muitos desses planos e novas ideias para uma terceira temporada não rolaram, porque a Warner decidiu não dar mais continuidade ao projeto, fechando os arcos ainda na segunda temporada mesmo, que foi finalizada e lançada em 2013. Em 2015, a Warner decidiu dar novos ares à franquia, voltando ao cinema e trazendo James Wan como produtor desse novo reboot, bem como o diretor Simon McCoy em seu primeiro projeto de longa-metragem. E só de saber que na trilha sonora desse novo reboot o Techno Syndrome vai retornar de alguma outra forma, além de finalmente fatalities decentes e muita violência, a ponto de deixar o filme com uma assessoria de 18 anos que fizeram a festa dos fãs, que podem, ou nos cinemas ou no HBO Max, evidenciar o retorno de Mortal Kombat às longas metragens, e que isso seja somente o começo. Gostou do vídeo? Apoie o canal então dando um like, compartilha com essa galera que gosta de Mortal Kombat, seja os jogos, seja os filmes, e escreve nos comentários a sua relação com essa franquia, desde jogos, os filmes, a trilha sonora. E você esteve aqui no Cinema Instância. Até o próximo vídeo.